atendendo o convite do meu amigo Reverendo Alain, também especialmente, né, do Berg, de todo o conselho, né, que me contactaram, e muito prazer atendi esse convite, essa oportunidade de estar junto com os irmãos, também de estar revendo, né, alguns irmãos queridos, especialmente alguns que passaram um bom tempo comigo ali em Nilópolis, onde eu nasci e cresci, e tenho a alegria de ver que os irmãos que estão aqui agora têm frutificado na presença do Senhor. Você pode se assentar. Eu estou, como Marcelo falou, estou acompanhado da minha família. Minha esposa Rayane está ali com a pequena Esther no colo, e a Débora, creio que já foi para a salinha dela. Trago o abraço da Igreja Presbiteriana do Pilar, do Presbitério Norte Caxiense, do qual eu faço parte atualmente. Eu sei que é o costume, né, daqui, conhecendo o Reverendo Alain, eu vou me comprometer a falar o máximo de tempo que eu puder, porque eu sei que o Reverendo Alain fala bastante, mas eu não posso prometer que eu vou conseguir falar tanto quanto ele, nem tão bem quanto ele. Mas eu creio que com as orações dos irmãos, pela misericórdia de Deus, nós vamos poder meditar na palavra do Senhor sobre um tema tão importante, qual ele me pediu e confiou. Nós estamos trabalhando sobre a economia da graça, e a partir desse tema eu quero convidar você a ler o Evangelho de Jesus Cristo, segundo a narrativa de Mateus. Mateus capítulo 6, exatamente o texto que foi lido aqui na abertura do nosso culto, né, na Lectio Divina. Nós vamos ler a partir do versículo 19. Eu peço que você acompanhe comigo essa leitura. Nós vamos ler do versículo 19 até o versículo 24 e também o versículo 33. Mateus 6, a partir do versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Senhor, estamos diante da tua palavra e te pedimos, ó Pai, que teu Espírito Santo ilumine os nossos corações para que possamos ver além da mera letra e perceber a vida, a verdade que há nelas. E assim possamos ouvir, aprender, guardar e obedecer pela tua graça que nós pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Uma banda muito popular, uma banda britânica muito popular nos anos 80, chamada The Smiths, ela tem uma música, eu quase pedi antes para o Marcelo vir aqui tocar, mas eu não vou fazer isso. Chama Heaven Knows I'm Miserable Now. E ela começa dizendo assim, traduzindo mais ou menos, né? Não poeticamente, mas traduzindo a ideia da letra. Ela diz assim: eu estava feliz naquela confusão da embriaguez, mas Deus sabe o quanto eu estou me sentindo miserável agora. Eu estava procurando um emprego,
E eu encontrei um emprego. Mas Deus sabe o quanto eu estou me sentindo miserável agora. Talvez você conheça esse sentimento. Talvez você já tenha passado por esse sentimento. Você luta para encontrar alguma coisa. Você se esforça por alguma coisa. Você ouve a promessa de que naquela coisa você vai obter a sua satisfação. Talvez um emprego, um bom emprego. Talvez a relevância nas redes sociais. Talvez experiências de vida. Talvez a curtição de viver todas as possibilidades que esse mundo te oferece. E você vai lá, e você se planeja, e você estuda, e você se esforça, e você passa naquele concurso. Mas quando você chega lá, parece que aquela sensação de que você realmente ia conseguir encontrar aquilo que você estava esperando, não está ali. E aqui, volta dentro de você aquele sentimento de que você tem que buscar em outro lugar. Como diria o The Smiths, você conseguiu aquilo que você queria, mas só Deus sabe que isso não satisfez nada que tinha dentro de você. Talvez fosse uma viagem. Você queria muito conhecer determinado lugar. E aí você foi lá, você pagou, talvez esteja pagando até agora, parcelou em 24 vezes na CVC. Foi muito bom, mas você voltou para casa. E agora? Isso não resolveu o problema que tinha dentro de você. Todo mundo já se sentiu assim, essa sensação de que quanto mais a gente busca alguma coisa, a gente acha que isso vai preencher a gente, isso vai resolver a gente. Mas não resolve. Talvez tenha uma sensaçãozinha de que vai resolver por um momento, mas logo depois foi embora. E a gente é especialmente suscetível a isso numa era de redes sociais, em que as pessoas estão sempre apresentando novas oportunidades. Afinal de contas, as pessoas não querem compartilhar a vida cotidiana, elas querem compartilhar o extraordinário. E a gente é tentado a buscar esse extraordinário, achando que isso vai resolver as grandes questões da nossa vida. Numa sociedade que traz uma mistura de consumismo com aquilo que é chamado de obsolescência programada. Você conquista alguma coisa e logo aquela coisa que você conquistou já é obsoleta, você precisa substituir aquilo por uma outra coisa. Isso gera dentro de nós essa ansiedade, essa sensação incessante de que falta alguma coisa. A sensação é que nós estamos correndo atrás de tesouros, mas esses tesouros eles se perdem, eles se desgastam, eles perdem o seu valor com uma facilidade, com uma rapidez muito grande. Sejam eles experiências, porque hoje existe uma mentalidade que não, eu não estou buscando coisas materiais, mas eu estou buscando experiências. A proposta por trás é a mesma. Você pode se livrar de uma concepção de materialismo, mas você continua buscando nessas sensações a experiência que vai definir a sua vida, que vai organizar o seu coração, que vai te dar algo no qual você possa finalmente repousar e que vai silenciar e que vai satisfazer as grandes questões existenciais dentro da sua vida. Mas nesse mundo em que as coisas giram tão rápido, vai sempre ser necessário uma nova experiência, sempre necessário cada vez mais sucesso, sempre necessário evoluirmos cada vez mais e mais na nossa carreira, acumularmos mais e mais bens, porque aí então eu vou poder descansar. Jesus está falando sobre isso aqui. Jesus está falando sobre os nossos tesouros. Jesus está falando sobre onde nós depositamos o nosso coração, a nossa tranquilidade. E ele vai fazer alguns alertas importantes. E ele vai nos ensinar como é que a gente deve lidar com essa sensação recorrente
de que nós estamos buscando a satisfação, o descanso do nosso coração em coisas que não são capazes de fazer isso. O primeiro alerta que Jesus faz é sobre exatamente o tesouro. Ele vai dizer aí, nos versículos 19 a 21, ele vai dizer: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde nem traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E esse versículo 21 é chave para essa explicação que Jesus vai dar, porque é isso que ele está dizendo: olha, onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. O que ele está ensinando para nós? Olha, a gente vive buscando e se esforçando atrás daquilo que a gente considera que é importante, daquilo que a gente considera que é o nosso tesouro. Ou seja, você vai dedicar tempo, você vai dedicar esforço, você vai dispor a sua mente, o seu coração, para encontrar aquilo que vai te trazer a verdadeira realização, a verdadeira felicidade. Isso é o seu tesouro. E aquilo que você definiu na sua vida como mais importante, você vai priorizar aquilo e você vai muitas vezes deixar de fazer outras coisas, você vai deixar de se relacionar com outras pessoas, você vai fazer às vezes grandes sacrifícios para buscar aquilo que é o seu tesouro, aquilo no qual você encontra a verdadeira riqueza. Aquilo que, para você vai encontrar realmente algo que vai dizer assim: não, agora eu tenho o que eu preciso para a minha vida. Esse é o nosso tesouro. E onde está o nosso tesouro? O nosso coração vai atrás. O nosso coração vai colocar tudo de lado para que a gente consiga chegar nele. E Jesus aqui ele está fazendo um alerta importante. Porque se a gente está colocando o nosso tesouro nessas coisas que o mundo diz pra gente: olha, isso aqui é um tesouro muito bom, isso aqui é um tesouro muito válido, isso aqui é um tesouro importante, isso aqui é um tesouro que vai fazer com que você seja reconhecido pelas pessoas, isso aqui é um tesouro que vai fazer com que você seja realmente valorizado, isso aqui é um tesouro que, se você tiver ele, se você possuir ele, vai fazer com que você realmente consiga tranquilizar o seu coração de que você realmente é alguém que importa. E a gente vai atrás dessas coisas. Mas quando a gente vai atrás dessas coisas, Jesus está fazendo um alerta. Ele diz: olha, se você está juntando tesouros no céu, se você está buscando seu tesouro aqui na terra, você está colocando o seu coração no lugar errado. Porque todas as coisas dessa terra passam. Todas as coisas dessa terra, por melhores que elas sejam, por mais legítimas que elas sejam, passam. O problema não está, meus irmãos, em viver as experiências. O problema não está em buscarmos obter uma melhor qualificação profissional ou um salário melhor. Nada disso é reprovado pelo Senhor Jesus aqui. O problema é quando nós achamos que essas coisas vão trazer para nós a verdadeira satisfação. O problema é quando nós pensamos que essas coisas vão trazer para nós o verdadeiro significado para a nossa vida. O problema para nós é quando nós achamos que essas coisas são o nosso verdadeiro tesouro. Quando nós achamos que elas são um fim em si mesmo. Quando a gente define o nosso tesouro em termos terrenos ou em termos materiais, isso é uma receita para ansiedade, para o desespero, para o desperdício, porque tudo isso um dia vai passar. Pode ser que seja porque um ladrão vai consumir, pode ser que seja porque a corrupção ou a inflação vão fazer com que o valor daquilo se perca com o tempo. Pode ser que sejam as nossas experiências que eventualmente vão ficar para trás, vão se tornar memórias cada vez mais distantes. Mas é certo que tudo isso um dia vai passar. E porque tudo isso um dia vai passar, essas coisas não podem ser o fundamento sobre o qual nós queremos descansar o nosso coração.
Porque senão o nosso coração vai estar sempre colocado em algo incerto, em algo que vai falhar. E a gente vai viver sempre nessa busca. Como disse lá o Morrissey, a gente vai viver sempre vivendo essas experiências e continuando a se sentir miseráveis. O grande problema não é possuir o dinheiro ou os bens, mas eles nos possuírem. O problema não é guardar dinheiro no bolso, mas é entronizá-lo no nosso coração. O problema não é o dinheiro, os bens materiais, o sucesso profissional, o trabalho, as experiências. O problema é o amor a essas coisas. Por isso, Jesus nos ensina que o único lugar seguro para colocar o nosso tesouro é o céu. Porque lá ele não se perde. Lá ele não é corrompido, lá ele não é desvalorizado. Lá a inflação não vai diminuir o nosso poder de compra. Lá o ladrão não vai chegar. É importante dizer, porém, que isso não significa que a gente vai viver num sistema de barganha com Deus e que a gente vai acumular boas ações aqui na terra para gerar um crédito no céu. Não é disso que Jesus está falando. Jesus está falando de a gente usar as coisas que nós temos aqui nessa vida em função daquilo que é eterno. E não em função de tentarmos preservar uma vida nessa terra que vai passar. Jesus mostra que essa lógica é tolice, porque isso tudo vai se perder de qualquer maneira. Então você precisa não acumular tesouros aqui, mas se esforçar para usar tudo que você tem, tudo que você conquista, tudo que você pode obter, para semear na eternidade. Porque tudo um dia vai passar. Mas a palavra do Senhor é eterna. E aquilo que nós fazemos no Senhor é eterno. O apóstolo Paulo fala sobre a ressurreição de Jesus no capítulo 15 da sua primeira carta aos Coríntios, e é um capítulo maravilhoso, é um capítulo bastante extenso, em que ele discute com bastante profundidade sobre a realidade da ressurreição. Ele vai dizer, olha, é importante que vocês entendam essa realidade da ressurreição, porque se Jesus não ressuscitou, a nossa fé é vã. E nós somos os mais dignos de pena dentre todos os homens. Mas ele vai dizer, mas de fato Jesus ressuscitou. De maneira que ele é o primeiro, é a primícia dos que dormem, ou seja, ele é o primeiro a inaugurar essa nova realidade em que a morte não é mais a palavra final, em que a morte não é mais o nosso destino inevitável, em que as coisas vão ficar para trás, mas ele inaugura uma nova realidade que está acessível para todos que estão nele, para todos que se encontram nele, que buscam refúgio nele, e que são alcançados pela sua graça, uma realidade à luz da eternidade. E é muito interessante que Paulo vai desenvolver esse capítulo e lá no final ele vai dizer assim, portanto, meus irmãos, a conclusão que ele tira de toda a reflexão dele sobre a ressurreição de Cristo não é, olha, vamos logo para o céu que é melhor. Ele diz, portanto, meus irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor o vosso trabalho não é vão. No último versículo desse capítulo ele vai dizer exatamente isso, olha, porque Jesus ressuscitou, você pode trabalhar, porque você sabe que se você trabalhar para Ele, o seu trabalho não vai ficar nessa vida. Se você trabalhar para Ele, aquilo que você construiu nele vai ficar para a eternidade. Se você trabalha com os olhos na eternidade, se você trabalha buscando viver à luz da eternidade, esse seu trabalho não é vão, porque ele é feito no Senhor. A realidade da ressurreição de Jesus não é uma coisa que deve nos fazer tirar os olhos deste mundo, mas ela nos faz olhar a realidade deste mundo sob os olhos do céu. Sob os olhos da eternidade, sob o olhar da eternidade. É isso que Jesus está dizendo aqui nesse texto. Olha, não acumulem tesouros para vocês nessa terra, mas acumulem no céu, porque lá é que existe a verdadeira possibilidade de reter aquilo que nós
temos feito, se você busca a verdadeira relevância, se você busca a verdadeira significado para aquilo que você está fazendo na sua vida, faça à luz da eternidade. Porque é somente ali que você vai poder repousar o seu coração de maneira verdadeira, sem que essas coisas sejam consumidas pelos infortúnios, pelo tempo, pela transitoriedade da nossa vida. E é interessante porque o segundo alerta que Jesus faz é exatamente sobre os nossos olhos, sobre o nosso olhar. Nos versículos 22 e 23, ele vai dizer que os olhos são a lâmpada do corpo. E ele vai dizer, olha, se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Mas se os olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. E aqui, meus irmãos, ele está falando sobre a avareza. Jesus está falando sobre a avareza. Quando o nosso tesouro está na terra, e a gente sabe que esses tesouros são frágeis, são passageiros, são facilmente corrompidos, qual é a nossa tendência? A nossa tendência é olhar para todas as coisas com um olhar de avareza, de dizer, olha, eu preciso reter essas coisas, eu preciso me esforçar para não perder essas coisas, porque elas são perdidas com muita facilidade, então eu preciso devotar o meu esforço na vida e não perder aquilo que eu conquistei. Então é muito difícil eu abrir mão de qualquer coisa, porque eu posso precisar dessas coisas a qualquer momento, e essas coisas podem se perder, então eu preciso lutar nessa vida para reter. O que Jesus está dizendo é que esses olhos são olhos maus e que fazem com que toda a nossa vida caia em trevas. Porque nós entramos na lógica da avareza, da mesquinharia. E você pode achar que a avareza é uma coisa que só dá em rico. Não, eu não sou avarento, eu não tenho dinheiro. Mas isso não é verdade, meus irmãos. A avareza não é um problema de quem tem muito dinheiro, mas é um problema de quem é definido pelos bens materiais que possui. Por isso você pode encontrar pessoas que têm muitos bens materiais e que são bastante generosas, e você pode encontrar também pessoas que têm poucos bens, mas que são muito mesquinhas, que são muito avarentas. Por quê? Porque elas têm pouco e elas acham que elas precisam desesperadamente daquele pouco que elas têm. O que é necessário para nós não é acumular mais bens, é entender que na lógica do reino não é assim que funciona. Porque quando nós mudamos o nosso olhar, nós entendemos que nossos tesouros estão em Cristo. E aí nós podemos nos libertar dessa avareza, dessa maldade. E é uma maldade que faz a gente desconfiar do nosso próximo. É uma maldade que faz com que a gente olhe de forma má, não apenas para os nossos bens, mas para o nosso próximo também, porque a gente vai sempre encarar o outro com desconfiança. A gente vai sempre encarar o outro como alguém que está tentando tirar aquilo que eu lutei tanto para conquistar. Como alguém que está tentando prejudicar o nosso caminho. Mas quando os nossos olhos são bons, porque o nosso tesouro está no céu, nós nos libertamos da mentira de que nós somos aquilo que nós conquistamos, ou do que nós somos aquilo que nós possuímos, ou do que nós somos aquilo que nós somos capazes de ostentar. E nós somos libertados para viver com bons olhos. E o oposto da avareza é a generosidade. Nós temos o exemplo do próprio Senhor Jesus, que, sendo Deus, como Paulo fala segundo aos Coríntios, sendo rico, ele se tornou pobre em nosso favor, para que nós pudéssemos ser ricos nele. E essa é a lógica do reino que desafia a lógica humana. Porque nós servimos ao Senhor que cuida de nós, então nós podemos ter bons olhos e podemos ser generosos com aquilo que nós temos, porque nós entendemos que não somos definidos por aquilo que temos, mas por aquilo que Cristo conquistou por nós. Por aquilo que Cristo fez em nosso favor. E se Cristo foi generoso comigo, e tem sido generoso comigo, e nós cantamos aqui, nesse hino tradicional tão bonito,
Conta as bênçãos. Diga quantas são. Se você tem dificuldade em entender a generosidade de Deus na sua vida, olhe para trás nessa última semana. Veja o que Deus fez na sua vida nessa última semana. Olhe para trás nesse último mês. Veja o que Deus fez por você nesse último mês. Olhe para trás ao longo desse ano de 2026. Pense em tudo que Deus já fez. Esse hino fala sobre troca de olhar. Porque quando a gente fica olhando para os bens dos outros, a gente se compara. Muitas vezes a gente vai achar que a gente está em falta, que a gente precisa de mais. Mas mude seu olhar para um olhar celestial. Conte as bênçãos. Às vezes a gente não quer contar. Às vezes a gente não quer olhar para essas coisas porque a gente está muito ocupado olhando para o outro. Mas olhe para o que Deus tem feito na sua vida. Olhe para como o Senhor tem sido generoso para com você. E isso vai te libertar para que você seja também generoso para com os outros. Que você passe a olhar a sua vida não com os olhos maus da avareza, com os olhos maus da escassez, mas com os bons olhos de quem sabe que a sua vida está guardada pelo Senhor. Quando a gente sabe que o nosso tesouro está no céu, a gente não precisa se preocupar em reter, em competir, em conquistar. A gente é livre para doar, para ofertar, para ajudar, para contribuir. Porque a gente sabe que, na verdade, a gente não está perdendo nada. Quando a gente faz essas coisas, nós estamos, na verdade, semeando na eternidade. Nós estamos, sim, ajuntando o nosso tesouro no céu. Isso não significa que a gente não pode ou não deve ser previdente com as nossas finanças, com as nossas economias pessoais, ou que a gente não deve buscar crescer profissionalmente. Jesus não está falando contra nada disso, nós falamos isso. O problema não está nessas coisas, o problema é quando a gente coloca o nosso coração nessas coisas, ou, nos termos do que Jesus está falando aqui, com que olhar nós olhamos para essas coisas. A pergunta é, para quê ou para quem nós estamos fazendo tudo isso? Se a gente faz isso para a nossa própria segurança, o resultado é, inevitavelmente, a ganância, a avareza. Mas se a gente encara cada bem material, cada progresso profissional, como oportunidades para a expansão do reino de Deus, seja dentro do nosso coração, seja no nosso ambiente familiar, seja na nossa igreja, seja na nossa oportunidade de sermos bênçãos na vida de outras pessoas, aí nós somos libertados, nós passamos a mudar o nosso olhar e passamos a enxergar todas essas coisas como oportunidades do reino, oportunidades para a expansão do reino de Deus. E aí nós mudamos a lógica da escassez para a lógica da generosidade. A lógica do tesouro no céu, ela contraria, ela desafia a lógica humana. Porque quanto mais a gente doa, quanto mais a gente se doa, quanto mais a gente se entrega, mais rico a gente se torna. E o nosso coração passa a ser iluminado pelos nossos bons olhos. A gente precisa olhar para Cristo. Meus irmãos, não há nada que Cristo peça de nós que Ele já não tenha feito antes por nós. Não há nada que Cristo peça para você, por mais difícil que possa parecer, que Ele já não tenha feito. E não apenas que Ele tenha feito, mas que Ele tenha feito por você. Cristo é exemplo de doação. Cristo é exemplo de abnegação, porque Ele sim tinha um tesouro que não poderia ser perdido, mas Ele voluntariamente se entregou. Ele voluntariamente se fez pobre, ele voluntariamente se humilhou, sendo encontrado em forma de servo. E ele não achou que isso era algo que estava abaixo dele. Mas em troca, como diz a carta aos Hebreus, da alegria que lhe estava proposta, ele suportou toda essa humilhação. E que alegria que era essa que estava proposta para ele? A de resgatar um povo para si. Jesus se tornou pobre para que nós fôssemos ricos da graça dele.
E por isso hoje você pode se libertar dessa busca incessante de acumular tesouros na terra e viver uma vida de generosidade que acumula tesouros no céu. Mas Jesus continua o seu alerta e ele mostra de forma mais profunda o tamanho do risco que nós corremos. Porque ele falou do tesouro, ele falou dos olhos, e ele agora vai falar de dois senhores, de dois deuses. Ele vai dizer assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ele ou vai se aborrecer de um e vai amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Jesus está dizendo, olha só, você pode achar que essa é uma questão superficial, mas não é. Essa é uma questão que envolve o nosso coração e que envolve na prática qual Deus nós servimos. O que Jesus está ensinando aqui é que essas questões nunca são questões simplesmente superficiais ou questões materiais, porque nós somos seres integrais. Corpo e alma que não se separam. Então, o dinheiro ele não está apenas numa externalidade, ele não está apenas numa materialidade. A forma como lidamos com as nossas coisas materiais influencia no nosso espírito, na nossa alma. Jesus está dizendo, olha, dinheiro não é brincadeira. Porque se a gente trata isso como um fim na nossa vida, isso se torna um Deus para nós, isso se torna um Senhor para nós, e aquilo que poderia ser um excelente servo se torna um Senhor implacável. E nós achamos que nós usamos o dinheiro, que nós usamos os nossos bens materiais, mas quando nós vamos ver, nós estamos sendo dominados por eles. E essa é uma cilada muito grave, porque muitas vezes a gente acha que a gente tem controle sobre aquilo. A gente acha que a gente consegue mexer com aquilo de uma forma organizada e dizer assim, não, eu sei até onde eu vou. Na hora que eu quiser, eu paro. Eu consigo parar. Isso está sob controle. Mas o que Jesus está dizendo é que quando você começa a servir a um Senhor, aquele Senhor vai te exigir lealdade completa. Ele não vai se contentar com 10% do seu serviço. Ele vai querer mais e mais e mais. E muitas vezes ele vai te seduzir, oferecendo, olha, se você me servir, eu posso te dar mais disso aqui. Mas para que eu te dê mais disso, você precisa se entregar mais. E aquilo que começou muitas vezes, talvez como uma busca legítima, se tornou uma espiral de dependência. A forma como nós lidamos com as nossas finanças, a forma como nós lidamos com os nossos anseios de sucesso, mostra para nós quem é o nosso Deus de verdade. Muitas vezes a gente diz que serve a Deus, que serve ao Senhor, que serve a Cristo. Mas talvez o nosso extrato bancário não dê nenhuma evidência disso, salvo um Pix ali no 5º dia útil do mês. A nossa carteira dá testemunho de quem nós servimos. Os nossos investimentos dão testemunho de quem é o nosso Senhor. A nossa investimento de tempo, de esforço, e sim, com certeza, de dinheiro, mostram quais são as nossas prioridades e mostra o que fala mais alto dentro do nosso coração. Aqui Jesus está dizendo, olha, você não pode servir a Deus e as riquezas, ou outras traduções vão colocar a Deus e a Mamon. Jesus está colocando como se fosse um ídolo, que embora não seja verdadeiro, ele exerce uma influência verdadeira sobre nós. A gente não pode menosprezar o impacto que isso tem dentro do nosso coração. Essas questões são questões, sim, espirituais. Muitas vezes a gente quer dividir a nossa vida em contextos, em reinos.
Senhor, abençoa a minha vida espiritual, abençoa a minha vida financeira. Está tudo junto, está tudo interligado, porque, como Jesus disse lá no começo, onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Você vai buscar isso, e você vai buscar isso com a sua alma. Você não vai buscar isso apenas com a parte material da sua vida, você não vai buscar isso apenas com o seu corpo, e a sua alma vai continuar devotada a Deus, porque onde seu corpo vai, a sua alma vai junto. Essas questões são espirituais. E a gente muitas vezes menospreza a influência espiritual que essas coisas guardam sobre a gente. E eu não estou querendo dizer aqui num sentido místico, de que um objeto ou outro pode ser amaldiçoado, enfeitiçado. Muitas vezes a gente se atenta para esse tipo de coisa, mas não se atenta para como essas coisas de fato definem na prática os valores do nosso coração. Então, a ameaça espiritual num sentido muito mais sutil e muito mais complexo. Porque Satanás não está preocupado se a gente diz que é crente. A gente servir ao Senhor com os nossos lábios não é para ele nenhum problema. A questão é com as nossas atitudes. A questão é com a nossa vida prática. Ele não tem problema nenhum com crentes nominais, que muitas vezes são assíduos na igreja, mas que na sua forma de gerir o seu dinheiro, na sua forma de gerir os seus bens, na forma como define as suas prioridades profissionais, está seguindo as regras, os ditames desse mundo. Ele não tem problema nenhum com isso. Você pode dizer à vontade que você é crente. As suas atitudes é que vão dizer quem você está servindo de verdade. Jesus faz esse alerta. Olha, a questão é muito mais profunda, é uma questão espiritual. E muitas vezes nós entramos até em vícios. A gente sabe que a gente está vivendo uma epidemia na nossa sociedade hoje, praticamente, no que diz respeito às famigeradas bets. E muita gente acha que é só diversão. E que você vai fazer uma vez ali e você vai conseguir parar. Mas Jesus está falando aqui, olha, se você começar a servir a dois senhores, eles vão te exigir lealdade. E aí você vai começar a desprezar um e amar ao outro. Você não pode servir a Deus e as bets. Porque se você não prestar atenção, elas vão consumir não apenas o seu bolso, mas o seu coração. Não apenas a sua conta bancária, mas a sua alma. Porque você vai começar a perder e você vai se ver obrigado a investir, entre aspas, cada vez mais para suprir aquele rombo. E quantas pessoas já não colocaram a perder tantas coisas na sua vida, na sua própria família, entraram em situações de desespero, porque foram sugadas, foram seduzidas por esse Deus enganoso da riqueza fácil, escondida sob uma capa de diversão, porque acreditaram que poderiam parar, mas menosprezaram o risco que isso trazia ao seu próprio coração. A gente não pode servir a Deus e as riquezas, porque tudo é espiritual. Tudo que nós fazemos é espiritual, porque tudo tem a ver com a nossa relação com Deus. E agora, qual é a nossa solução? Jesus passa, a partir do versículo 25, a mostrar as consequências práticas disso, porque ele fala da ansiedade. A ansiedade é o resultado prático de quem vive a vida definindo os tesouros a partir deste mundo. E se você entende que seu tesouro está nessa terra, você precisa viver ansioso com o que você vai comer, com o que você vai se vestir, porque amanhã você vai ter outras necessidades,
Mas aqui Jesus faz um alerta. E mais do que um alerta, Jesus nos dá um consolo. Ele vai dizer, olha, não se aflijam com isso, porque o nosso Pai Celeste ama vocês. Porque o nosso Deus sabe das nossas necessidades. Porque o nosso Deus cuida de nós. Você não precisa se afligir com essas coisas, como quem tem um tesouro na terra, porque é Deus que cuida. Porque Deus cuida até das aves e das flores do campo. Quanto mais de nós, seus filhos amados. Então Cristo nos dá o diagnóstico e nos dá a solução. No versículo 33 ele vai dizer, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando o nosso alvo são os nossos bens materiais, tudo é motivo para desespero, porque a gente não pode reter nem controlar o futuro. Então qualquer ameaça causa ansiedade, qualquer mudança econômica traz para a gente uma grande inquietação, e a gente vive vítima dos noticiários que vão dizer que a economia vai melhorar ou vai piorar, que se tal presidente for eleito já era, ou se tal presidente não for eleito, acabou. E a gente vive com o nosso coração preso nessas coisas, porque a gente está desesperado para reter o nosso tesouro, que a gente não consegue reter. Mas Jesus vem e diz, homens de pequena fé, é Deus que cuida de vocês. Portanto, em primeiro lugar, ao invés de vocês ficarem buscando essas coisas, ao invés de vocês ficarem colocando tesouros aqui na terra, busquem em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando o nosso alvo é o reino de Deus, quando o nosso tesouro está nos céus, aquilo que era o fim em si mesmo se torna uma ferramenta. E nós usamos as oportunidades. Nós usamos os nossos bens materiais. Não para buscar a nossa segurança, porque a nossa segurança já está firme no Senhor. A nossa segurança já está garantida no Senhor. Então nós somos libertados para usar essas coisas que nós temos para buscar primeiro o seu reino e a sua justiça. Quando o nosso tesouro está nos céus, aquilo que era o nosso objetivo se torna uma ferramenta a contribuir para o avanço do reino de Deus aqui e para a eternidade. Jesus mostra para a gente que a gente não contribui para o reino para que Deus nos favoreça. Diz, não, eu vou contribuir para o reino de Deus porque aí Deus vai cuidar de mim. Não, ele mostra assim, olha, eu já estou cuidando de você. Portanto, você pode descansar o seu coração em mim e ser frutífero na obra do Senhor. A gente tem a convicção de que Deus nos ama, de que Deus nos sustenta, de que Deus quer o nosso bem, de que Deus vai nos dar tudo aquilo que nós necessitamos. Essa é a promessa do Senhor para nós. Essa é a promessa que ficou clara para nós na cruz do Calvário, quando Deus deu a solução para a nossa maior necessidade, que era a solução para o nosso problema do pecado, do nosso afastamento dele. Paulo fala isso aos romanos, olha, se Deus não poupou o seu próprio filho, mas antes o entregou, ele não nos dará com ele graciosamente todas as coisas. Ele prova o menor pelo maior. Cristo morreu em nosso favor. Por isso eu tenho certeza que o meu amanhã, se a minha eternidade estará garantida, quanto mais a minha semana que vem, quanto mais o próximo mês. E eu posso passar a olhar essas coisas não como um fim em si mesmos, mas como uma ferramenta para que eu viva mais a vida de Deus em mim, vivendo mais a vida de Cristo em mim, eu possa espalhar isso para os outros. Buscar o reino de Deus e a sua justiça.
com a convicção de que todas essas outras coisas vão sendo acrescentadas para nós. A gente busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, não porque em troca nós recebemos bênçãos, mas porque a gente confia no Deus que nos sustenta. E aí a gente é livre para não viver mais a lógica materialista desse mundo, mas uma lógica de generosidade, de desprendimento, como nós já falamos aqui. Cristo, sendo rico, se tornou pobre. Então a gente pode se libertar dessa pressão que o mundo coloca, de sermos alguém, de finalmente conquistarmos a nossa realização, que a nossa realização já está conquistada em Cristo. Nós já somos alguém em Cristo. A gente não precisa ser alguém à luz desse mundo. Se der para ser, ótimo. Porque se eu me tornar alguém à luz desse mundo, eu vou usar essa oportunidade para mostrar quem Cristo é. E aquilo que eu conquistei nessa terra vai servir de uma plataforma, não para o meu engrandecimento, mas para o engrandecimento do reino de Deus, do nome de Cristo, da glória de Cristo. Então, se Cristo me der mais oportunidades, amém. Isso vai ser usado para a glória dele. Mas se Deus não me der mais oportunidades materiais, eu estou satisfeito no meu Senhor, porque o meu futuro, a minha eternidade já está assegurada, já está garantida. Eu posso viver livre porque o meu tesouro já está no lugar em que eu tenho a garantia de que ele não vai se perder. A nossa generosidade, ela não é uma tentativa de comprar o favor de Deus, mas é apenas uma resposta de gratidão e uma busca por imitar aquele que fez tudo por nós. Jesus já fez antes. E porque Jesus já fez antes, você pode fazer também. Porque hoje, se você está em Cristo, você tem o Espírito de Cristo. O Espírito Santo que habitou em Cristo, habita em você. O mesmo Espírito Santo que esteve sobre o Senhor Jesus no seu ministério, ele derramou sobre nós de forma abundante, de forma que você, com gratidão, você vai passar a viver a vida de Cristo em você e você vai espelhar essa vida de Cristo onde você estiver. A gente vive nessa lógica materialista dos tesouros na terra, em que a gente tem que lutar para não perder aquilo que a gente conquistou. O missionário Jim Elliot, que foi missionário numa tribo, se eu não me engano, no Equador, e ele foi para lá pregar para aqueles índios, e ele foi assassinado por eles lá. Mas antes disso, ele deixou uma frase que nos faz refletir muito. Ele diz assim: não é louco aquele que abre mão do que não pode reter para guardar aquilo que não pode perder. Mais uma vez, meu irmão. Não é louco aquele que abre mão do que ele não pode reter, do que ele não pode segurar, em troca de guardar aquilo que ele não pode perder. Quando algumas pessoas disseram, não, lá é muito perigoso, você pode perder a sua vida lá. Essa foi a resposta dele. Eu não posso, se eu ficar aqui, eu não posso garantir que a minha vida vai durar muito mais. Eu não sou tolo. Não é tolo aquele que abre mão daquilo que ele não pode guardar, daquilo que ele não pode assegurar, daquilo que ele não pode reter, em troca daquilo que ele não pode perder. Meus irmãos, Cristo é o nosso tesouro. Muito mais do que qualquer coisa que ele possa nos dar. Ele é o nosso tesouro. É o único que não perde o seu valor, nem se extravia. Só nele a gente pode repousar o nosso coração com segurança.
A gente pode buscar o seu reino e a sua justiça, porque a gente sabe que nele a gente tem tudo que a gente precisa, mesmo que isso desafie a lógica do mundo. Se você anda com o seu coração inquieto, talvez o problema seja onde está o seu tesouro. Muitos caminhos propõem soluções fáceis, atraentes, seja através do trabalho, do dinheiro fácil, das experiências, mas tudo isso é enganoso, é passageiro. Buscar primeiro o reino de Deus não é desprezar o trabalho, ou o dinheiro, ou o planejamento. É colocar tudo isso debaixo do controle do Senhor. Cristo hoje te convida a caminhar com Ele e fazer dele o seu tesouro. Porque Ele, somente Ele, pode garantir a segurança que seu coração precisa. Somente Ele vai garantir que amanhã, depois de amanhã e por toda a eternidade, você não se sinta mais como alguém pobre e miserável. Porque Ele vai ser o seu tesouro. Um tesouro infinito e suficiente, que traz a verdadeira satisfação, o verdadeiro sentido que nós precisamos. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.